Galera, nessa batalha, um herói de nível 5 enfrentou um herói de nível 7. E não dá pra discutir de nada a não ser ir junto com os seus próprios aliados. O que acontece aqui, cara, é que a batalha começaria a se equilibrar com 3 caras de nível 6 e um de nível 5 contra o Otar. Basicamente era o Bell com os seus companheiros ali contra um único Otar, lógico que acabou destroçando todos eles. Só que olha só, enquanto a batalha continuava se desembrulhando ali, né, rolando, o Bell realizou uma façanha que, cara, todo mundo que testemunhou isso aí se assustou na hora. Inclusive eu e você vai se assustar também. Até aqueles países que estavam fora da cidade que eles estavam lá, que todo mundo estava assistindo o jogo de guerra que estava rolando, viam como o menino, um pequeno garoto de nível 5, se tornou um cara que subiu para um poder semelhante ao de nível 8. Inclusive até superou o nível 8 confrontando o próprio Otar. Então nós tivemos aí, depois desse upgrade, não foi logicamente só no Bell, foi nos companheiros também, que todos que eram nível 6 subiram para nível 7, só que o Bell foi muito além disso, e todos eles enfrentaram com igualdade de condições para derrotar o senhor da guerra, Otar. Uma história de superação do Bell que mais uma vez vai começar por aqui. Então vem comigo, prepara a pipoquinha e vamos lá. Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E galera, olha só, no começo dessa batalha contra o Otar, cara, pra estratégia que eles tinham, os nossos heróis tiveram que recorrer a uma certa ajuda, né? Uma carta de invocação de bestialização final, que basicamente tinham que se deixar sucumbir pelos seus instintos. O Otar já tinha se transformado num monstro absoluto de nível 8, que derrotaria facilmente qualquer oponente que lutasse contra ele. A gente sabe que ele era o aventureiro mais forte de todo o horário, e a partir desse momento em que ele assumiu essa forma, a batalha perdeu o significado. Em questão de, tipo assim, 2 minutos a resistência de todo mundo era inútil. Todos os aventureiros se encontravam caídos no chão agora. Todos eles estavam feridos, quase que derrotados, enquanto o Otar estava só lá, ativadão, enquanto todos os telespectadores consideravam essa batalha que já estava decidida, não ia acabar bem para nenhum dos nossos companheiros, nenhum dos nossos heróis. Ainda existia um pouco de vontade de guerra, um pouco daquele espírito de batalha nos soldados e aventureiros derrotados no chão. E isso talvez foi o que fez a diferença para a virada de chave. O Senhor da Guerra começou a caminhar lá, o Otar se aproximando, dando um monólogo, né, explicando um pouquinho que o objetivo dele era salvar a Freya. Só que não era uma salvação que qualquer um podia entender. Na verdade, ninguém nunca entenderia. E ele entendia perfeitamente o que significava ter o peso de uma grande responsabilidade nas costas, porque ele conhecia a solidão, conhecia a pressão, o sufocamento, e não queria que a sua amada deusa sofresse pela mesma coisa. É por isso que ele ia libertar ela desse jogo que estava acontecendo. Ele ia liberar ela desse absurdo de querer conseguir um amor, que era o fato do Bell, né? Quando ele começou a falar esse tipo de coisa, os seus outros companheiros começaram a sentir a vontade, deixar a vontade de lutar voltar, né? E todos eles foram se levantando do nada. Eles não seriam derrotados assim, não desistiriam dessa batalha. Todos eles pegaram cada um suas armas que estavam ali no chão, e embora o oponente tivesse uma força de nível 8, prestes a ascender ao nível 9, né? Que era o caso do Otar, da mesma forma eles desafiariam esse cara sem sombras de dúvidas. Eles também almejavam o topo, queriam chegar lá em cima cada vez mais, como se a sua vontade fosse apoiada pelo destino. Então a Haruhime, acompanhada da Esha, acabou chegando, as duas vieram correndo, e elas chegaram bem na hora para acompanhar o fim desse combate no ringue. Haruhime começou a cantar uma habilidade de subir de nível e também usou o Komara, distribuindo uniformemente todos os poderes diante dos 4 que estavam lutando contra o Otar. Só que o Bell foi banhado por um brilho acima de todos, pensa só. Ele conseguiu atingir o nível 7 em um momento de poder inesperadamente exorbitante, tá ligado? O negócio foi absurdo. Só que rapidinho a Ryu, que teve uma experiência nisso, disse para todos se tranquilizarem, ficarem calmos, para eles dominarem o próprio poder, para usarem a própria vontade para fazer desse poder seu, e não só uma coisa emprestada. Então eles levantaram, pegaram as armas e foram contra o Otar. Cada um escolhia um papel único na batalha, né? A Ryu, por exemplo, preferiu tacar movimentos pelo ar, porque ela achou que seria melhor ela atacar no combate aéreo, então ela começou a pular para todos os lados do palco ali, enquanto lançava os seus ataques mirando sempre no topo da cabeça do Otar. Embora os ataques agora fossem até mais rápidos dela, mais pesados, mais fortes, ainda não representavam um certo problema para ele, porque ele conseguia acabar com os ataques tranquilo. Ele bloqueou lindo e se esquivou perfeitamente de cada um dos ataques. Mas se isso fosse um duelo entre os dois ali sozinhos, beleza, estaria nisso aí, a Ryu provavelmente perderia. Mas a situação rapidamente obrigou eles a lutarem no chão. Usando um grande machado, então, ele acabou atacando com todo o seu poder de combate em direção ao peito do Otar, cara. E aí é que as coisas começaram. Enquanto o Otar se desviava aos ataques da Ryu, começaram a mudar a posição. E agora que ela subiu de nível, os golpes dela deveriam ser temidos de qualquer forma, né?
O Otar preparou a sua espada e meio que desviou dos golpes do machado, só que conseguiu sentir como se um formigamento estivesse passando pelo pulso dele. Os impactos foram todos pesados, fortes, rápidos, tudo ao mesmo tempo. E também ele não tinha muita tecnologia, muito desenvolvimento para responder a Ryu. Detalhe, somado a isso tudo, tinha Raiden também, que estava fazendo jus ao seu título de espadachim mágico, que se lançou para brigar também, aliada a destreza, agilidade. Acabou que estava visando os lugares vitais do Otaku, que estavam tentando deixar ele num estado mais vulnerável. Só que o Otar reagiu muito bem de novo, usando a sua defesa absoluta e respondendo a todos os ataques de todos. O Bell estava surpreso, cara, vendo tudo aquilo acontecer, com tudo que se apresentava diante dos olhos deles. Ele era digno, logicamente, de uma história, uma imagem heróica de vários guerreiros enfrentando o rei, cara. Era realmente uma história linda de se contar, né? À toa que a gente tá contando aqui. Mas a Astia sorriu nisso com gentileza e disse para que ele não se surpreendesse com isso, porque em breve todos eles ali também iriam ser aquela obra de arte, e o Bell faria parte dela. Ele também vai participar dessa história épica que estava se desenvolvendo diante deles. Então, cara, nessa hora ela falou pro Bell: tira a camisa aí e eu vou atualizar o teu status. Ah, meu irmão, aí que a coisa ficou bonita. Nesse momento, a batalha certamente cresceu pra um nível incrível, tá ligado? E olha só, na batalha, o Bell rapidinho entendeu tudo ali. Ele, pô, foi lá, tirou a camisa rapidão, e aí a Astia fez o gesto pra olhar pro corpo dele todo destruído, cheio de feridas, cheio de hematomas, cortes. A Astia quase vomitou até, só que ela engoliu esse desejo, e é por isso até que ele fugiu e cumpriu o dever pra quem veio. Então ela foi lá, tirou um pouco do sangue, esfregou nas costas dele, enquanto tudo brilhava, e então todo mundo já estava além da magia agora. Todo mundo viu, todos rolando ali entre 30 e 50 pontos de diferença, todos subiram para mais de 300 pontos, mas o do Bell era um menino, ele é especial, né? O nível dele de habilidade subiu em mais de 1000 pontos, só com um combate. Algo inexplicável, tá ligado? Uma parada incrível, sem sombra de dúvidas. E a batalha contra o topo da sociedade fez o Bell crescer de uma forma exponencial. Então a Haruhime, usando seu último suspiro de energia antes de desmaiar, concedeu a ele a ascensão de nível. O Bell sentiu como se ele estivesse se transformando num dragão. Ele sentiu um poder fluindo dentro do corpo dele, e depois de receber um empurrão da Astia, ele pulou para participar da batalha também com esse novo poder exuberante, o poder avassalador do cara. A gente sabia desde o início que, pô, ele era um menino nível 5, que parecia, chegava ali próximo do nível 6 por causa do grande número de status acumulados dele ao longo do tempo, né? E agora, com a ascensão de nível alcançada, ele tinha o mesmo poder dos guerreiros de nível 7. Só que o rei nem sequer recuava, o Otaku tava lá, ó, firme e forte, quebrando pau torando, não tem problema. Isso tudo mesmo enfrentando 4 guerreiros de poder de nível 7. Isso surpreendeu todos, oprimindo eles, destruindo cada um deles. Todo mundo era digno dessa cena, né? Com 4 guerreiros de nível 7. Eles poderiam facilmente ganhar, tranquilo, lá de uma masmorra, tá ligado? Se todos entrassem com esses níveis aí. Mas apesar de ter essa qualidade de pessoas tão poderosas lutando ali, o topo, né, o Otar, ainda não se movia, cara. A montanha que ele era tava parada no mesmo lugar. O rei não caiu, ainda não foi destronado. Ele tava enfrentando todos eles ao mesmo tempo. E à medida que a batalha tava entrando num estado de frenesi ali, o bagulho tava ficando frenético, dava pra até ouvir os rugidos do Otaku, que tava dando o seu máximo de esforço. Antes, ele nem sequer determinava o combate, mas agora as coisas são diferentes. O buraco é mais embaixo. Com tantos adversários dignos de combate, um descuido qualquer poderia significar derrota. E, mano, entrando numa concentração total, ele podia ver todos os ataques ao redor dele, ele podia bloquear, podia defender, podia desviar, contra-atacar, enquanto todos eles simplesmente trocavam isso, corriam. A Haruhime começou a cantar de novo. Ela usou as memórias acessadas da Astia para invocar a magia de um dos amigos dela, e dentro de um raio de 30 metros, ela conseguiu curar a maioria das feridas de todos os seus aliados. E assim, terminando a oração, mesmo enquanto a luta estava rolando, a Haruhime lançou uma luz dourada envolvendo o corpo de todo mundo, restaurando ligeiramente a força física e as lesões causadas até o momento. Ele afirmou que isso fez com que a batalha durasse até mais, mas se ficasse muito tempo eles perderiam, porque todos eles estavam exaustos, tinham gasto muita mana já, muita energia. Se não resolvessem isso com um ataque decisivo, cara, eles falhariam com certeza. Mas olha só, embora essas péssimas ideias passaram, né, por toda a sua mente, o sol do Bell foi o que brilhou mais do que qualquer coisa diante dos seus olhos. Tava brilhando mais do que qualquer outra pessoa. Isso atraiu a atenção de todos. Teoricamente ele era o mais fraco, né, entre todos ali. Mas dentro desse combate que estava acontecendo, ele estava mais próximo do Otar. Foi ele quem confrontou o Otar de uma forma direta. Quem recebia os seus ataques, quem desviava, quem atacava de novo e não tinha medo de ser atacado.
Ele recuou, enfrentou com força, agilidade, resistência, destreza, experimentou tudo o que estava na frente disso daí. O Bell era literalmente um guerreiro diferenciado. Isso foi até o ponto que Raiden gostou desse negócio. E ele não tinha nem mesmo os olhos da Freya, hein, pra conseguir ver. Mas nessa hora, nessa luta específica, dava pra distinguir o Bell, claramente a cor dele, um esplendor, uma cor branca, pura. E dava pra entender literalmente agora porque que a Freya se apaixonou pelo Bell. Justamente nesse momento, dava pra reconhecer que ele optou por olhar na direção de Raiden e teve uma fração de segundos que foi aproveitada para destruir um dos seus inimigos. Ignorando o dano dos adversários todos que ele estava recebendo, o Bell, o Otar foi direto pra dar um corte na Raiden e matar, dividindo ela no meio, tá ligado? Então ele sacou o cajado, apontou em direção a ele e com um ataque tipo espingarda liberou a magia de relâmpago que explodiu como um raio, eletrocutando o Otar imediatamente. A área do dano foi reduzida, mas o seu poder foi concentrado. Só que apesar dos ferimentos, ele se recompôs, pegou a postura de volta e foi avançando pra cima dela sem problema nenhum. Ele deu um corte direto vertical pra tirar a vida de Raiden, cortando ela no meio. O homem não previu que o seu adversário sequer se preocuparia com a defesa e contra-atacar. Pelo menos não imediatamente depois de receber esse impacto, né? Então rapidinho ele tomou o seu estoque para tentar atacar com a espada ultra mega forte dele, só que foi inútil. A espada se partiu em duas e o aço afiado e negro do Otar causou um ferimento fatal de Raiden, que cruzou os peitos apenas por alguns centímetros, né, cortando quase ao meio aí, fez ela cair no chão com muito sangue, já cuspindo sangue pra caraca e tal. E o Otar queria acabar com isso, só que antes dele distorcer, acabar com a vida do seu adversário, o Bell não permitiria essa parada. Isso se tornou meio que um flash de luz que desapareceu de um ponto que estava e se moveu, né, como se fosse movido pelo próprio desejo para salvar o seu mestre, superando a velocidade do ataque do Otar. Num instante conseguiu salvar Raiden. Antes da espada cair e tocar o corpo da Raiden, as suas mãos fizeram isso primeiro, e ele pegou e tirou ela, escapou da trajetória de morte junto com ela. O impacto entrou em contato com ele e uma onda de choque fez com que todos acabassem voando para trás. O Bell estava preocupado com Raiden se tivesse ferimento fatal, se ele não posasse muito bem e tal. E então, na palma da mão da Raiden, um poder desconhecido começou a brotar. Ah, rapaz, agora que ficou bonito. A eletricidade começou, e aí move isso pro corpo do Bell, e aí ele recebe a bênção da Princesa do Relâmpago. Cara, ele tinha 3 magias, e a última era desconhecida por toda a família. Apenas a deusa estendia sua existência com a magia que ela tinha, que só podia ser ativada sobre a pior das condições, tá ligado? Porque pra isso, o céu deve reconhecer a pessoa e literalmente deve toda a sua mente, todo o seu poder mágico em favor desse feitiço. Os elfos, quando são feridos, não entendiam mais por que podiam continuar participando desse combate e tal. Então decidiu dar o seu último sacrifício pra fortalecer o Bell, a Princesa do Relâmpago, tá ligado? E quando aplicado no usuário, isso faz com que ele perca todo o seu poder mágico. Então o Bell perdeu o poder mágico todo. Só que em troca, o poder da eletricidade envolve a outra pessoa e aumenta muito o seu poder de uma forma drástica, quase como se fosse uma sublimação de nível, sacou? E agora o Bell tinha esse feitiço, literalmente parecendo que o corpo dele estava sendo restaurado. O poder do relâmpago não só aumentava as estatísticas do Bell, mas também aguçava todos os sentidos dele, fazia a percepção de uma pessoa mudar completamente. E agora o Bell foi abençoado com o poder de um milagre e se atirou com a mesma velocidade do ataque da luz contra o Otar. Todos os seus sentidos estavam sintonizados, além dos seus limites, tá ligado? E ele podia ver cada movimento do seu adversário. Ele lia a batalha perfeitamente. Em questão de segundos, ele foi capaz de simplesmente acertar 44 golpes consecutivos, banhados de bênção de relâmpago. Ataques que, à medida que davam um impacto no Otar, causavam danos elétricos que podiam superar a defesa e destruir até os órgãos internos do seu oponente. Quando ele percebeu essa nova barragem de golpes, o Otar até tomou a decisão errada, cara, optando por bloquear. Mas de que ia adiantar bloquear se ele tá recebendo internamente o dano? Mesmo que todos e cada um desses golpes fossem parados, a eletricidade vinda deles, chocando, descarregava sobre o corpo que estava gravemente ferido do Otar já, causando muitos danos elétricos que continuavam a se acumular, cara. E ele agora estava em desvantagem e tinha que jogar fora a sua defesa e focar única e exclusivamente em uma coisa: ataques consecutivos, tentando superar o Bell na sua área de expertise, que era a velocidade, principalmente em se esquivar. Só que agora ele não era completamente superior, não dava. O garoto que tinha nível 5, parecia nivelado no nível 6, agora tinha uma sublimação de nível 7, adicionada à bênção do relâmpago, e tinha a mesma força que um guerreiro de nível 8, se não fosse superior. Nessa hora, a raiva do Bell começou a ser derramada contra o Otar, centenas de ataques foram lançados em questão de segundos, tá ligado? E os espectadores só podiam ficar de boca aberta ali, não tinha uma pessoa que não se surpreendesse com isso, vendo essa barragem de ataques mais selvagem da história que eles já tinham visto. Ninguém
nunca atacou com essa ferocidade agora. Então uma troca divina onde o Bell sentiu a sua força rivalizar com o topo do mundo, isso também retribuiu seus próprios sentimentos. Ele começou a gritar, tá ligado? Enquanto batia no Otá com tudo. E a batalha foi continuando, marcada, lógico, por uma nova memória fundamental pro nosso querido aventureiro. E assim a batalha foi chegando ao seu fim, onde antes o Bell tinha sentido o risco muito grande de ser derrotado de uma vez só, quando ele fosse atacado, tá ligado? Só que da mesma forma, derrotar o seu inimigo com um golpe só era algo impressionante. E essa imagem era daquele Minotauro vermelho que estava na frente dele. Aquele eterno rival conhecido como Otar estava simplesmente sendo esmagado. Todos eles passaram pela sua mente. Essa batalha foram literalmente as batalhas de origem, as batalhas do núcleo do Bell, onde ele aprendeu a crescer em questão de força. E agora ele estava criando uma nova memória fundamental que marcava ele como aventureiro. O desejo de ganhar cada vez mais força. Os seus ataques vinham com mais peso para o corpo do Otar cada vez mais. Só que, muito rapidinho, ele entendeu uma realidade que ele não podia recriar essa batalha. A batalha dos seus grandes adversários. Agora, justamente porque essa vitória era completamente necessária, ele tinha que dar tudo de si. Só que ao mesmo tempo ele tinha que economizar a arca. Ele não podia também simplesmente cansar. Então ele se arrependeu e disse, tipo, sinto muito, meu amigo, mas não vai dar pra eu te vencer sozinho não, num combate único. Ele vai seguir o caminho mais covarde de todos. E o Bell teve que chamar os seus amigos e botar o poder deles pra jogo também. A Ryu, por exemplo, veio do lado lá, preparando as suas armas, contra-atacando a escolha, literalmente tacando tudo que dava pra atacar no Otar. Então, transbordando de poder, seria muito difícil do Otar sair vivo nesses ataques aí. Só que ele sorriu de uma forma autodepreciativa, né? O cara tava meio que já aceitou, né, a derrota. E ele até disse pro Bell o seguinte: garoto, você só tem 15 anos de idade, então fala pros seus amigos ficar longe do teu caminho, tá ligado? Porque a gente sabe também que o Otar é um cara, entre aspas, aí, muito solitário, né? Por conta dele ser o mais forte de todos, e a arrogância também toma um pouco de conta dele. Só que, cara, com o poder que o Bell tinha atualmente, aquele ataque do herói lendário poderia matar ele se ele tivesse numa condição fraca. E não dava pra resistir se acumulasse muito poder. O Otar então tentou parar, interceptar instantaneamente, mas ele foi muito rápido interrompido, tá ligado? E mesmo assim ele conseguiu interromper isso tudo, porque o Otar basicamente ficou lá de pé, freando com os seus músculos, tentando lutar e atacar de todos os lados o Bell. Ele teria que se livrar de todo mundo que estava atacando ele muito rápido, ou pelo contrário, um ataque muito feio iria se desenrolar nele. Apesar de estar desesperado para derrotar esses guerreiros, levou 20 segundos para tudo, e quando finalmente ele conseguiu mandar os garotos voando, ele tinha literalmente alcançado uma carga decente de poder. A Ryu, olhando nos olhos do Otar, também atirou uma magia com uma flecha, basicamente, direto para ele, um dos ataques mais poderosos que ela já tinha dado. E o ambiente começou a ser destruído, cada impacto que finalmente foi acertado lá. Quando ele terminou de resistir a esse castigo, acabou. O Otar já tava de joelhos, e aí foi quando o ataque final veio. O Bell, mano, fugiu de todos com essa distância que ele tava e carregou uma bola de fogo no braço direito dele, acompanhando literalmente com 5 segundos de carregamento. E então ele veio e pá! Explodiu com toda a força na bochecha do Otar, na cara dele, meu irmão. Nessa hora foi que ele sentiu a mandíbula do Otar se despedaçando. Quando ele, era como se tivesse estourado a parte de baixo da cabeça do Otar, e o Otar saiu voando pra longe. Cara, completamente derrotado. Dessa forma, o Bell garantiu a vitória e se tornou um dos heróis mais brabos. Um boost de mais do que o nível 8. Literalmente, ele superou o nível 8 de poder para conseguir bater e muito no Otar agora. Acho que essa vingança valeu por todos os momentos da história em que até ele foi humilhado pelo próprio Otar, né? Porque o Otar já pisou na cara do Bell várias vezes. Então, uma hora o nosso querido heróizinho ia ter essa reviravolta, né? Ia ter essa revanche e ia conseguir, tá bom. Acho que agora deu bom. Bom, família, não é à toa que o Bell é considerado o único que poderia derrotar o dragão de um olho só, né? Realmente o crescimento de poder desse garotinho aí deixa a gente orgulhoso. Ele precisou de uma guerra como essa pra poder chegar num nível tão top assim. Apesar de muita gente falar muito mal do Bell, né? O Bell é o Bell, né, família? Apesar dele ser aquele meio prota retardadinho, que não pega ninguém, cheio de mulher que gosta dele, faz parte, né? Ele tá mostrando aí que as barreiras são feitas pra serem quebradas, pra serem superadas, e também outra coisa, que o like é feito pra ser dado, né? Então capricha nesse like aí, que o Bell já deixou o like aqui, e acho que a família extra toda já deixou aí, hein? Falta só você. E você que não tá inscrito aqui no canal também e quer acompanhar sobre novels, sobre animes, sobre mangás, perde tempo não, cara. Já se inscreve, garante o sininho. O sininho é o mais importante, porque se tu garantir o sininho, tu tá garantindo a notificação direta do próximo vídeo que sai aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração e eu vejo você lá no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!